Nós temos agora a presença do professor Fawzi Hassan Choukry, doutor pela Universidade de Coimbra e promotor de justiça, aposentado, especialista em direito penal internacional. Doutor Fawzi, obrigada demais pela gentileza da entrevista. Eu confesso que eu nem sei por onde eu começo com o senhor, porque a gente tem uma manhã de terça-feira de avanço da incursão terrestre no Líbano por parte dos israelenses. A gente tem o fechamento de embaixadas, os Estados Unidos fechando embaixada na Arábia Saudita, no Kuwait, por causa de ataques iranianos. O número que, segundo o Crescente Vermelho no Irã, chega a quase 800 pessoas em mortes. De que maneira o senhor observa? Eu vou começar pela possibilidade de fim do conflito. Depende de quem? Depende de quê? O que o Irã precisaria sinalizar para que os Estados Unidos entendessem, ok, é momento da gente parar com tudo isso? Bom dia, Bom dia. Helena. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Você me pergunta sobre uma perspectiva de fim do conflito. Na verdade, nós temos a maior carência possível neste momento do principal ingrediente que poderia causar ao menos uma pausa, que é a política internacional. Nós perdemos por completo, nos últimos 12, 14 meses, a política e o direito internacional como vetores de uma atuação de países isoladamente e da comunidade internacional como um todo. Não me parece que seja apenas um ato de voluntarismo do Irã, o ingrediente necessário para que haja o retorno a um diálogo civilizatório. As partes, todas elas que estão envolvidas neste conflito, e há as partes ativas e há as partes passivas deste conflito. Ou por partes passivas, eu me refiro a todos os países que suportam operações militares dos principais países envolvidos. E é isso que faz com que o conflito já seja um conflito em escala regional e falta pouco para que ele se torne um conflito em escala mundial. Neste momento, um apelo civilizatório não parece ser suficiente e não parece haver predisposição política de todos os intervenientes neste momento para que haja um cessar-fogo nas próximas 24, 48 ou até mesmo nas próximas semanas, como já foi declarado por um dos principais atores internacionais envolvidos neste dramático episódio que coloca em risco, seguramente, a própria existência da comunidade internacional. Professor, ter matado o líder supremo foi algo surpreendente, histórico. A gente acompanhou com atonicidade, né? Ficamos atônitos ao ver tudo isso. O efeito prático, assim, para que exista um reconduzir de rotas da geopolítica, uma mudança no Irã, na prática, o senhor observa que existe um caminho ou, na verdade, a gente colocou apenas mais pimenta, apenas mais pólvora nesse conflito no Oriente Médio? É uma excelente observação, se você me permite dizer. Se as minhas informações, que são evidentemente limitadas, não é? Porque eu não vivo cotidianamente a realidade do Oriente Médio, mas se elas forem verdadeiras, as que eu possuo, nós estamos falando da morte de um líder absolutamente contestável, que chega ao poder num processo histórico que envolve diretamente atores principais da comunidade internacional, quando se quebra o regime do antigo Shah Reza Pahlavi. Esse líder atual, ele era uma pessoa de
extrema fragilidade de saúde. Se as informações que eu possuo são efetivamente corretas, era uma pessoa que já contava com poucos meses de vida. E em sendo assim, a sucessão política de dentro do Irã já estava totalmente organizada. E ela seria uma sucessão para perpetuar aquela forma de governo. Agora, o que é extremamente relevante na sua pergunta é que o povo iraniano, que é um povo profundamente culto, politizado, e que, evidentemente, grandes parcelas da população têm restrições ao regime atual, que era um regime violento, e isso é inegável, não é? Mas a morte do líder, mais do que por ser o líder, mas por significar uma intromissão na política interna iraniana, aparentemente conseguiu dar elementos de coesão, ao menos neste momento, como forma de repúdio a um ataque estrangeiro. Então, ainda que no futuro nós tenhamos o rompimento deste regime, neste momento, a solidariedade de um nacionalismo iraniano, porque nós estamos falando de uma civilização que é milenar. Diferentemente de outros países envolvidos neste momento, nós estamos falando de uma sociedade que tem, com suas diferenças, uma coesão, uma identidade, um nacionalismo extremamente forte. E por isso, diferentemente do que aconteceu na Venezuela, em termos também, porque o que nós temos na Venezuela é a perpetuação do regime anterior, agora com pessoas que são um pouco mais dóceis à política que levou à ruptura da presidência da República daquele país. Mas no Irã, não. No Irã, nós temos a possibilidade de uma coalizão de contestação aos ataques, que, por sinal, é um sentimento que se espalha por inúmeros países do Oriente Médio. Não é algo restrito ao Irã, que, do ponto de vista cultural, também nem é um país árabe. Isso também precisa ficar bem claro. Professor, doutor Fawzi Hassan Choukry, doutor pela Universidade de Coimbra, muito obrigada pela gentileza da entrevista. As informações do senhor nos ajudam a questionar ainda mais este momento do planeta e a compreender também alguns aspectos do Oriente Médio. Muito obrigada pela gentileza. Obrigado a vocês, um bom trabalho.